Vamos então agora conversar com alunos que estão aí representando uma grande comissão de alunos de escolas estaduais com sede aqui na cidade de Macaíba, para comentar conosco e fazer uma avaliação preliminar de como está o serviço do transporte escolar. Se não me falha a memória, foi numa segunda-feira 11, né, que começou, foi retomado o serviço. Bom, antes disso, antes do dia 11, 10, 9, 8, enfim, houveram várias discussões. Então, na segunda-feira, um encaminhamento e uma solução e o começo, retomada do trabalho. Bem, na terça-feira, na quarta-feira 13, eu, de maneira silenciosa, por volta das 17 horas e 50 minutos, fui para a rua Nair Mesquita e lá fiquei a observar a chegada e também o trânsito dos ônibus escolares que atendem alunos, atendem a clientela da rede estadual de ensino. Há várias observações e com certeza hão de ser abordadas e com elas se buscar um melhor momento para esse transporte, que é tão importante, que é tão valioso e aproxima, né, alunos interessados, oportuniza às famílias o acesso ao banco escolar. Bom, vamos então aqui conversar com alunos. Receba a visita José Mário, a Natália Germano e também a Jainara, que vem em nome da escola Dr. Severiano e também da escola estadual do Tempo Integral Alfredo Mesquita, para conversar conosco aqui no programa A Voz da Comunidade. Vamos tirar o par, meninos e meninas? As meninas, né? Que bacana, o cavaleiro, né? Você deu aí o espaço primeiro para as meninas, é isso aí, legal. Então, vamos começar primeiro então com a Natália Germano. Bom dia, Natália, seja bem-vinda ao programa. Bom dia. Eu venho falar sobre dois apelos, sobre a questão do transporte e a questão da estrada. Certo. Estavam passando o ônibus do transporte, estava passando o ônibus normalmente, só que era um micro-ônibus. A quantidade exata é 25 alunos, então estava muito imprensado, estava indo questão de exatamente 60 alunos. Pararam, colocaram outro ônibus maior, mas só que o ônibus, frequentemente, ele fica dando prego, as coisas, então vem a questão também sobre a estrada. Para colocar um ônibus bom, a gente precisa que tenha uma estrada boa, de qualidade, que a gente possa ir e vir à escola. Porque o nosso futuro depende disso. Então, a estrada está um horror. Faz 2 anos que eles não passam a máquina. Se eles, pelo menos, se disponibilizassem a passar a máquina, seria melhor. Natália, você fala em estrada ruim, veículo deficitário, de lá para cá. Vamos colocar pontos nos destinos. Você fala de onde até que ponto? Qual é a localidade? De Ladeira Grande. Ladeira Grande. Até Tapará. Zona rural, município de Macaíba. Certo? Exatamente. E quando chega ali em Tapará, é só em questão de 5 minutos que a gente anda em asfalto. Certo. E de Tapará, pegando Ladeira Grande, é só estrada de barro. Digamos que na rota Ladeira Grande Tapará Centro Macaíba, além da estrada deficitária, o veículo também não tem as melhores condições, é isso? Isso. Muito bem. Quero ouvir agora o José Mário. José Mário, da Escola Dr. Severiano. Bom dia, seja bem-vindo, Zé. Bom dia, Zé Luiz. Eu venho aqui falar sobre eu como aluno e outros alunos também, em nome dos outros, de outras escolas estaduais e municipais também daqui de Macaíba. Falando também da comunidade, que eu moro na comunidade de Campo da Mangueira, onde não está tendo ônibus para lá, porque como se considera o estado que o Campo da Mangueira é um... Como se diz? Posso falar? É uma comunidade perto já do centro. E mesmo assim, eles dizem assim, então o aluno de lá de cima, do Campo da Mangueira, pode ir para a escola a pé. Sim. Só que a gente está falando de uma distância de comunidade para o centro de muito longa. Sim. Que eu percorro todos os dias a pé, 2,5 km da minha casa para a escola. Não só eu, como vários outros alunos de outras escolas. Que a gente tem que todos os dias descer do Campo da Mangueira para o centro e depois subir de novo na hora entre meio-dia, embaixo de um sol quente mesmo. José Mário, me permita aqui observar 2 frases. A primeira, estou ouvindo vocês, assistindo vocês,
E viajando, professor Rômulo, como é que é o nome da professora? Jane. E o jovem professor? Júnior, que é o que acompanha esses meninos aqui no programa. Eu vou citar a sigla porque sou oriundo do Sul, UGES, sim. União Gaúcha de Estudantes Secundários. Olha, Rômulo, o que é viajar no tempo, viu? União de Estudantes Secundários. Isso é a primeira observação que o meu subconsciente está provocando despertar, acontecer em Macaíba. Constituir, criar, aproximar, aglutinar estudantes secundaristas para que em conjunto tenham um fórum, tenham as suas assembleias, seus encontros e discutam tal situação. Segundo, você está deixando e está mostrando aqui, José Mário, a necessidade de uma rota no perímetro urbano. Porque a Natália falou de uma rota, área rural, zona rural, vindo para o centro da cidade, suas dificuldades, coisa e tal. Você, numa rota eminentemente urbana, dificuldades. A ponto de que alguém tenha tido a infeliz ideia de dizer que não, mas é perto, 2,5 km. Quer dizer, então são duas necessidades que começam a ser afloradas e que deverão ser postas à mesa diante de um representante, né, da Direte. Jainara, por favor, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. A minha questão é a mesma de José Mário, porque a gente é da mesma comunidade, e é muita questão também de fadiga, porque se o senhor for considerar a ida e a volta, fica em média de 5 quilômetros, e não é legal isso. A gente tem a possibilidade de ir no ônibus da Trampolim, só que, como todos sabem, nem todos têm a condição de pagar R$ 3,25 todo dia. E a gente tendo a possibilidade de ter um ônibus público que nos leve de lá até aqui, seria bem mais fácil para as pessoas que realmente gostam de estudar, de descer, porque é questão de necessidade, porque se a gente não for, a gente não obtém o nosso futuro. E muitas pessoas desistem de ir para a escola por causa da fadiga, porque realmente cansa debaixo do sol, o nosso físico cansa. E muitos querem estudar, mas não podem por causa das, entre aspas, impossibilidades do governo, porque eu creio que existe sim possibilidade de um ônibus, acho que não seria difícil, eu acho que é falta de vontade mesmo das pessoas. Jainara, me permita mais uma frase. Gente, sim. Do pouco que eu conheço da vida pública da governadora Fátima Bezerra, eu me atrevo a dizer que ela não está verdadeiramente ao par desta situação. Que me perdoem os interlocutores, mandatários, que já foram à capital, já pediram audiência, enfim, porque na prática, meus amigos, o que eu pude observar são veículos com visíveis deficiência de ordem estrutural, de locomoção, de transporte, equipamentos, falta vidros. Tem veículo transportando aluno da rede estadual sem dizer, sem a identificação de ônibus escolar. O motorista que está na via normal, ele fica na dúvida, ele não sabe de que se trata ali na esquina da Mesquita. Se é um ônibus que está em fuga, que tem passeio, se é turismo, se é aprendiz, se é autoescola, ele não sabe. Não tem como decifrar, porque o veículo não tem nenhuma identificação. E mais, além de todas as precariedades que já estão sendo apontadas e mostradas em via pública, há também um comportamento que, por questão de segurança, pelo menos foi assim que me disseram, desligam-se as luzes. E aí o veículo fica às escuras. Mas é dessa forma que se transporta estudantes às escuras? Eu dificilmente abro vídeo nas redes sociais social que está rolando. Eu dificilmente abro vídeos. Primeiro que o meu aparelho é simples, não tem memória, então o processador é lento. Mas um vídeo, Tiago Nery, nós vamos tentar resgatar para o programa de amanhã, tá? Mostra como é que é o transporte escolar num país de primeiro mundo. Claro que não vamos imediatamente substituí-los daqui, mas serve de parâmetro, serve de, pelo menos, a fórmula burocrática para que este possa, então, executar. Mas não vou adiantar, vamos mostrar no vídeo depois, tá, para a gente comparar com vocês o quanto tratam com indiferença e até diria com irresponsabilidade a questão do transporte escolar. Isso em nível de Estado. Quem é o rapaz da foto aí?
Você está mandando mensagem pelo WhatsApp? Muito bem, vou abrir aqui. Deixa eu voltar com a Natália, então. Natália, esse conjunto que você já falou é de uma rota, né, ligando a área rural ao perímetro da cidade. E entre os seus colegas, tem algum outro momento, algum outro desconforto? Sim, em questão sobre a segurança. A gente mora num bairro de Ladeira Grande e na ida de Tapará para Ladeira Grande e de Ladeira Grande para Tapará é muito esquisito. Tem a questão sobre... Um dia desse a gente foi assaltado, levaram todos os nossos aparelhos eletrônicos, então a gente fica com aquele trauma, às vezes, de vir para a escola por falta de segurança. Sim. E outro ponto que eu queria falar é sobre a questão. A escola em tempo integral Alfredo Mesquita Filho é o dia todo. A gente estava vindo no ônibus do município por falta do ônibus do estado. O que a gente fazia? A gente vinha de manhã e saía ao meio-dia. Então, isso a gente ficava se prejudicando cada vez mais. Às vezes, todas as segundas-feiras, a gente tem avaliação semanal. Então, a gente perdia por falta do ônibus. Sim. O que a gente fazia? Fazia na sexta-feira a reposição, mas não é a mesma coisa. E graças a gente também tem que agradecer ao motorista do município por ele ter tido essa boa vontade de trazer a gente. Muitas vezes, quando a gente pediu carona, ele deu. E, assim, eu tenho esse apelo que os monitores, alguém do Estado, possa disponibilizar o nosso ônibus. Natália está chegando aqui pelo Zap, uma interrogação. Há rotas que só funcionam em um turno, como exemplo, Comunidade Rural Lagoa do Sítio 2, Cajazeiras. É de vosso conhecimento, Natália? Não. A rota que eu faço, que eu vou, é Ladeira Grande, Sim. Tapará e Lagoa do Mato. Zé Mário, você tem conhecimento de algum turno aqui? Não? E você, Jainara, também não, né? Bom, mas, gente, tem sentido a pergunta, viu? A interrogação é a seguinte: se há rotas que só funcionam em um turno, como, por exemplo, as comunidades rurais lá da Lagoa do Sítio 2, Cajazeiras, enfim, que também tem as suas rotas diferenciadas, né? Porque nem todas as rotas são semelhantes, e não poderiam ser, é claro, né? Bom, e tem mais, comunidades que sequer têm transporte escolar, como, por exemplo, a comunidade rural de Traíras. Natália, tem conhecimento? Não tenho conhecimento, mas tem alunos do Alfredo Mesquita que precisam desse ônibus também. Há outros colegas. Outras comunidades também estão precisando. Graças ao nosso diretor, a gente estava vindo à escola. Muitas vezes ele foi deixar os alunos. Então, a gente também tem que agradecer a ele. Muitas vezes, quando a gente precisa de alguma coisa na escola, seja para ir para casa, ele também nos ajuda. Então, agradecer a ele também. Outra pergunta: saída antes do horário de aula, às vezes 10h45, para não perderem os ônibus que não aguardam os alunos. Gente, essa pergunta, ela revela um comportamento que não é o correto. As aulas são 200 dias letivos, são 20 horas semanais para professores, são 4 horas para alunos. Então, essa historinha das 7 às 9h30 e das 13 às 15h30, tem razões, eu já ouvi várias delas, mas tem que ser revista, né? Bom, aí então tem que pegar o ônibus antes, porque senão perde a carona, né? Que ele passa mais ou menos de 11h20. Então, a gente tem que sair do Alfredo Mesquita de mais ou menos 10h45 para poder pegar, porque ele não tem que esperar a gente, porque a gente já vai de carona com ele. Mas eu estou muito feliz em ver também a moçada do Dr. Severiano. José Mário, por favor, dá uma frase aí. O pessoal aqui do Alfredo, por serem nossos vizinhos, são mais atuantes, são mais presentes, né? Mas eu gostaria muito de receber mais vezes vocês, amigos do Severiano, também, viu? Sim. Pessoal amigo também do Alta de Souza, estamos convidados a vir conversar aqui no programa A Voz da Comunidade. De tudo que você está ouvindo, o que temos mais a acrescentar, José? Em questão também, a gente também fala sobre a segurança. Sim. A gente quer falar também da segurança, porque Campo da Mangueira, para o Severiano, é uma rota muito grande para ir percorrer a pé, de vários alunos. Então, a gente fica muito exposto a também risco de assalto. É verdade. Então, a gente também corre muito esse risco. E também tem uma outra característica ali em frente à escola Dr. Severiano, aí já é em frente à escola mesmo, né? Ali tem um vazamento, meus amigos, que é eterno.
Tem um olho d'água ali que até hoje as equipes que por ali passaram não conseguiram resolver o problema. Então aquele vazamento, aquela geração de umidade constante em frente ao prédio deixa o ambiente um pouco diferente para a recepção de alunos. E além do mais, também tem a pilantragem dos motoqueiros com canos de escape abertos, poluição sonora. Meus amigos, quem é que vai estudar no meio de uma barulheira? Se você quer se mostrar, quer dizer para a gatinha que está lá na frente, quer jogar aquela paquera esperta, compra um buquê de flor, meu amigo. Compra um buquezinho de flor, leva lá e faz a presença, né? Mas fazer poluição sonora em frente a um educandário. E sem falar, eu estava também lembrando aqui, José, que a rede privada, só um pouquinho, rapidinho, a rede privada tem no transporte escolar particular roteiros interbairros ou roteiros no perímetro urbano, né? Bom, a Jainara, leve as suas colegas, né, suas amigas lá de escola, convite, Sim. voltem mais vezes, certo? Com certeza. Muito bem. Obrigado pela visita, viu? Natália, qual é a frase final? Que a gente deve ter voz e vez, né? Aqui é o espaço, né? Vai ter a oportunidade. Espero que o que eu fiz, os pontos negativos que eu fiz, melhore, porque é em questão do nosso futuro, está nas mãos do Estado, provavelmente. Bom, só para darmos uma ideia de continuidade, né, do assunto, vocês já agendaram algum encontro com a Dired? Alguém já tomou conhecimento, já se mostrou interessado em vir à cidade? Não há nenhum tipo de comprometimento, de visita, líder e vinda com a Dired, não? Não. Então tá. Pois então, vamos ter que também bater a porta da dona Dired, né? Dired é delegacia... Pode falar, professor. Vamos. Diretoria Regional. Eu não sou muito simpático à política das siglas, mas estou me adaptando. Gente, um grande abraço, que bom que vocês vieram, continuem a conversar. A luta também é nossa, estamos observando, viu, o assunto e nos colocando à inteira disposição. Professores, cumprimentos. Oi, o fórum, qual é o assunto do fórum? Fala, Zé. Diga, José Mário. Alguns alunos tanto do Severiano como do Alto de Souza, Alfredo Mesquita, Sim. estão tentando organizar uma reunião, no Certo. caso um fórum, para conversar sobre isso e botar em pauta sobre isso. Próxima semana, a gente não tem a data identificada para fazer essa reunião com todo mundo Claro, de cada escola, para a gente botar em pauta essa questão dos ônibus. É verdade, o assunto não se esgota, ele tem continuidade, vamos vencer várias etapas até encontrar a solução adequada e justa para os nossos estudantes da rede estadual aqui na cidade de Macaíba. José Mário, muito obrigado. Natália, muito obrigado. Jainara, muito obrigado. Já decorei o nomezinho de vocês, né? Obrigado, professor Rômulo, Júnior e a Jane, né? Professora Jane, que também está acompanhando os meninos aqui no programa A Voz da Comunidade.